Então Isaías capítulo 9, verso 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então a palavra diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías estava falando, profetizando, séculos antes de Jesus vir, sobre o nascimento dele. E hoje, 2000 anos após este nascimento, nós estamos celebrando mais uma vez o Natal. Ah, mas o Natal, será que historicamente Jesus nasceu em dezembro? Provavelmente não. Dizem que ele nasceu em outubro. Mas se escolheu esta data para celebrar, e é uma data que é celebrada em todo o Ocidente, por que nós não aproveitamos este momento para poder celebrar o nascimento de Jesus, para poder divulgar a palavra dele, para poder divulgar o Evangelho, para poder levar esta semente às pessoas que não conhecem, para poder renovar esta unção, este conhecimento, esta vitória em nossa vida pessoal. E o profeta falou: olha, o menino nasceu, um filho nos deu, foi o filho prometido a Abraão, não o Isaac que nasceu através de um milagre de Sara, mas prometido na descendência de Abraão, que através da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Quantos milhares de pessoas hoje são abençoadas, porque Jesus nasceu, porque Jesus cresceu, exerceu o ministério, pregou o Evangelho, ofereceu a sua vida, foi crucificado, sepultado, ressuscitou, está à direita do Pai, e hoje nos deu acesso a esta graça tão grande salvação, que é conhecer o Evangelho, que é aproximar de Deus, que é poder desfrutar das promessas da palavra de Deus. Então, por isso que é válido presentear no Natal, é válido enfeitar sua casa, mas lembre que nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, estamos celebrando as promessas que Deus trouxe à humanidade, a salvação, a restauração, a vitória sobre o mal, sobre o maligno, através desse menino. A palavra diz: o governo está sobre os teus ombros. Meu irmão, a autoridade, quando Jesus nasceu, a autoridade de Deus era tamanha, que algo aconteceu no mundo espiritual. O inimigo, o adversário, o maligno, ele não sabia aonde Jesus tinha nascido, mas ele tinha percepção que sobre a terra anjos desceram, que havia algo glorioso acontecendo, que havia algo grandioso acontecendo, que seria a destruição dele, o perdão para a humanidade e a manifestação da glória de Deus sobre a face da terra. Isso foi tão forte, essa batalha, que a palavra diz que o próprio rei Herodes, ele ficou incomodado quando vieram do Oriente aqueles magos e perguntaram: olha, aonde que nasceu o Salvador? Ele falou: não estou sabendo, não, uma estrela nos guiou até aqui, o Salvador, aquele que é o Rei dos Reis, ele nasceu aqui em algum lugar. E aí ele chamou os escribas, os fariseus, os teólogos que conheciam a palavra de Moisés, falou: olha, aonde que vai nascer o Messias? Irmão, porque o inimigo queria, através dele, destruir Jesus. O inimigo queria destruir Jesus antes mesmo dele crescer, antes dele revelar o seu ministério. Deus revelou aos sonhos a José que ele não voltasse para aonde ele estava, mas ele fugiu para o Egito por um tempo até Jesus crescer, e depois ele veio e criou ele não em Belém, mas na cidade de Nazaré.
Por isso que ele é chamado Jesus, o Nazareno. Meu irmão, o governo estava sobre ele, porque ele iria sentar à direita do Pai. Ele desceu do trono, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele ofereceu a sua vida por amor, ninguém tomou, ele entregou por amor, e ele subiu aos céus, e ele está no trono à direita do Pai. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Esse Deus maravilhoso. Não pense que o governo está na mão do maligno, não pense que o poder está na mão do maligno, o poder está na mão do Deus Todo-Poderoso, e à direita dele está o Senhor Jesus, e este poder está sendo compartilhado com a sua igreja. Esse poder é para destruir o mal, é para realizar o bem. Lá no livro de Atos diz que Jesus andou por toda a parte. Quando o apóstolo Pedro estava pregando ao centurião Cornélio, e ele fala: olha, nós pregamos Jesus, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e destruindo as obras do inimigo. Quem tem essa oportunidade de conhecer Jesus, de abrir o seu coração, de convidar Ele para estar na sua casa, na sua família, sabe o que acontece? A glória dEle, o poder dEle vai crescendo, a autoridade dEle vai crescendo, e o maligno vai retrocedendo, a opressão vai retrocedendo, a paz sem fim vai inundando o seu lar, os poderes de Deus vão agindo em seu favor, para que as promessas dEle aconteçam na sua família. Natal é Jesus, é o nascimento de Jesus. Aproveite esta data para compartilhar isso no almoço, no jantar, no amigo secreto, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de família. Aqui na igreja nós estamos celebrando. Ah, mas Jesus tem que celebrar o ano inteiro. Tem que celebrar o ano inteiro, mas podemos celebrar de uma maneira mais especial ainda nesta data. E a palavra diz algumas qualidades que Jesus teria, algumas atribuições que Jesus teria, que está aqui descrita através do nome que ele receberia. O seu nome será, o verso 6 diz a segunda parte, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Irmão, é fácil tomar decisão ou é difícil tomar decisão? Quem tem responsabilidade, ele pensa: tomar decisão não é fácil, mas nós temos um conselheiro, e ele nos aconselha através da palavra, ele nos aconselha através da testificação do Espírito Santo, e a palavra diz, o apóstolo Tiago fala: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele não vai negar, Ele vai dar sabedoria. Quem tem que tomar decisões importantes este mês? Talvez você tenha que tomar decisões importantes com relação à sua vida familiar, com relação à sua vida profissional. Eu quero orar por você agora. Nós temos um conselheiro maravilhoso, que você possa sujeitar a sua vida a Ele, que você possa submeter a direção dEle, porque o conselho dEle não falha, meu irmão. O conselho dEle vem com autoridade, vem com poder, vem com sabedoria do Deus Todo-Poderoso, da palavra. Salomão, quando ele assumiu a responsabilidade de suceder Davi no reino, ele falou: eu sou tão jovem, e o meu pai tinha tanta habilidade, ele construiu este reino, ele é respeitado, ele era reconhecido, e ele falou: Deus, me dê sabedoria para dar continuidade a esse trabalho tão grandioso que o meu pai fez. E a palavra diz que num primeiro momento que ele tinha que julgar uma causa difícil, duas mães estavam disputando, havia duas crianças, dois bebês, um morto e outro vivo. Quem seria a verdadeira mãe daquelas crianças? Aí Salomão recebeu a sabedoria que ele pediu a Deus, e ele falou aos guardas, falou: pega a criança viva, parte ela no meio. Aí imediatamente a verdadeira mãe falou: não faça isso, dê ela para outra. A outra falou: não parte ela no meio. Aí Salomão entrega esta criança para aquela que não quis que ela fosse machucada. Ela é a verdadeira mãe.
Meu irmão, nós precisamos sabedoria mais do que nunca nos dias de hoje. Levanta as mãos, vamos orar. Que Deus te dê sabedoria como cônjuge, que Deus te dê sabedoria como pai, como filho, como profissional, a responsabilidade que você tem. Peça a Deus sabedoria agora, você não será envergonhado. Jesus nasceu, Ele é o maravilhoso conselheiro. Meu Deus e Pai, eu te peço agora, derrama espírito de sabedoria, libera espírito de sabedoria, Senhor, na vida familiar, na vida profissional, nas decisões que têm que ser tomadas. Que o Senhor abençoe, que esta sabedoria venha sobre cada vida agora, que o maravilhoso conselheiro esteja presente nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, nos momentos de decisão, ó Pai. Que o Senhor manifeste a tua sabedoria à vida dos teus filhos, que clama agora em nome de Jesus. Um menino nasceu, e o nome dele é Maravilhoso Conselheiro. E a palavra continua dizendo no verso 6 de Isaías, capítulo 9. O nome dele é Deus Forte. Fala, o meu Deus, Ele é forte. Fala, não tem dificuldade, não tem problema que Deus não solucione. O nosso Deus é forte, Deus forte. Não podemos exaltar o poder do inimigo, não podemos exaltar o poder das dificuldades, nós temos que exaltar o poder de Deus. Nós temos que visualizar o poder de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, que Ele quer agir em nosso favor. Às vezes você está paralisado, enfrentando pressões, enfrentando situações difíceis, mas quando Jesus nasceu, Ele nasceu para se manifestar na minha vida, na sua vida, na igreja, nas nossas orações, nas nossas campanhas. Ele é Deus forte para você superar a enfermidade, Ele é Deus forte para você vencer momentos de crise financeira, Ele é Deus forte para você vencer momentos de angústia, de aflição. Ele quer se revelar forte na sua vida e na sua casa e na sua igreja. Deus forte Ele é, maravilhoso conselheiro. Algumas batalhas se vencem com sabedoria. Algumas batalhas não se vencem sem a sabedoria, mas outras batalhas nós precisamos da força, e a força e a sabedoria pertence a Deus. E quando Jesus nasceu e Ele se tornou o Salvador, Ele nos deu acesso a Deus, Ele nos deu poder para nos tornarmos filhos de Deus, para que Deus possa liberar a força dEle em nós e através de nós. O livro de Efésios fala aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Meu irmão, minha irmã, nós vamos projetar 2015, ano de grandes conquistas. Se você olhar os seus recursos, talvez seus projetos serão pequenos. Mas se você olhar para o seu Deus, se você olhar para as promessas de Deus, você vai fazer projetos maiores. E você vai alcançá-los em nome de Jesus.